Jesus Cristo é Deus Filho. E Ele é Deus único, com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Não tente dissimular para Deus uma pessoa que você não é. Todos nós somos miseráveis pecadores que, se não fosse Jesus Cristo, estaríamos debaixo da ira divina. O pecado destruiu a humanidade inteira e continua destruindo. E nós, pela graça de Jesus Cristo, somos todos os dias confrontados pelo Espírito Santo para mudarmos e nos adequarmos à Bíblia, que é a perfeita e santa vontade de Jesus Cristo. Se você não quiser cair na frieza das falsas igrejas, dos falsos cristãos, e de alguns poucos que estão frios, mas ainda assim vão ser salvos, porque poucos serão salvos, você precisa, quando falar com Jesus Cristo, falar sabendo que Ele é Deus. Ele revela, logo que Ele nos converte, Ele nos revela que é Deus. Nós só não entendemos muito bem teologia, a Santa Trindade, o Deus único, que se revela em três pessoas distintas, mas a gente não pode separar Deus em três deuses, por exemplo. É um só, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porém, o único meio de acesso a Deus Pai é Jesus Cristo, seu Filho, Deus Filho. Eu costumava explicar para umas pessoas que me perguntavam como é que você faz para entender. É bem difícil entender a Trindade Divina, o Deus Triuno. Mas nós não precisamos compreender tudo, porque a gente não compreende nem a nós mesmos. Nós não compreendemos nem a nós mesmos, nem coisas simples do dia a dia, por causa do pecado que atingiu alma, mente, corpo, e assim a humanidade inteira. E todas as coisas foram atingidas pelo pecado. Inclusive a nossa própria fé, nosso próprio relacionamento com Jesus Cristo, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que a Bíblia é boa, que a lei de Deus é boa. Quanto mais a gente acha difícil, mais revela em nós mais pecado que nós temos, porque nós somos maus. E a Bíblia, santa, santa e santa é a palavra de Deus, boa, boa e boa, perfeita. Quanto mais difícil para nós, mais a gente vê que nós somos miseráveis pecadores, porque a lei é boa. Nós não entendemos porque somos maus. Nós somos o oposto da Bíblia. E Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, porém, depois que Ele nos converte, nós precisamos continuar lutando contra os nossos pecados e nós somos vencedores, porque Jesus Cristo nos faz vencer. Mas você precisa cultivar um relacionamento com Jesus Cristo. Isso não depende da sua igreja, não depende de ninguém, nem de um grupo, nem de uma oração em grupo. Pode orar em grupo, faz bem, é bom. Pode, a igreja, na verdade, tem a obrigação de ir à igreja, porque Jesus mandou, é um mandamento do Senhor. Mas o seu relacionamento com Cristo, com Deus, quando você falar de Jesus Cristo, trema e tema, porque ainda Ele sendo amoroso, humilde e manso, Ele é Deus. E a própria divindade dele requer temor e tremor diante dele. Quanto mais Ele sendo humilde, bom, santo, perfeito e agradável. Mas nele está contido tudo e todo o poder e autoridade nele. Você imagina você ter um coração não contrito, uma mente não contrita, humilhada quando você pensar no nome de Jesus? Toda a humanidade, todas as nações odeiam a Jesus Cristo. Poucas que se curvaram à soberania de Jesus Cristo, Deus Filho. E as que não se curvaram vão se curvar a Deus Filho, porque é o único meio de revelação aos homens que Deus se revela a nós.
O Pai se revela a nós através de Jesus Cristo. Então, voltando ao primeiro assunto, se você quer reavivar o seu primeiro amor, não é dependendo da sua igreja. Deus não faz a dependência da igreja, ainda que ela seja santa do Senhor, muito menos de denominação. Denominações são todas pecadoras miseráveis, como do ser humano, porque são feitas por homens. E a igreja santa, que são as pessoas escolhidas por Deus, os eleitos salvos do Senhor que estão dentro das igrejas, que é a verdadeira igreja do Senhor. Mas também ela é corpo, ela não é cabeça. Cabeça é somente Jesus Cristo. Então, se você quer reavivar a igreja do Senhor, você tem que começar por si próprio. Quando você chegar diante do Senhor Jesus Cristo, que você deve chegar 24 horas por meio da meditação. A meditação é ficar com olhos abertos, mesmo você andando, indo para lá ou para cá, trabalhando, e tá ali sabendo que Deus está contigo, Deus é Deus conosco. É você que esquece de Deus a cada segundo, mas Ele está 24 horas conosco. Você trema e tema e vá diante dEle mostrando quem você é. Não querendo esconder e se dissimular, achando que você é alguma coisa, que você é melhor que os outros ou que você é bonzinho. Porque a humanidade toda que está no engano se acha boa. Nem isso. E mesmo assim, elas mesmo não percebem as tamanhas vergonhas e pecados que elas cometem todos os dias e todas as horas. Então, não dissimule diante de Deus. Deus sabe o que você vai falar, o que você está pensando e o que você fez o dia inteiro durante as 24 horas, desde o seu acordar ao seu dormir. Então, se você quiser um reavivamento com o nosso Senhor Jesus Cristo, lembre-se que Ele é Deus Filho e Ele nos traz a imagem do Deus Pai. E Deus Pai é Pai de todos nós. E Ele tem uma lei somente, que é a Bíblia, para todos nós, inclusive para os ímpios. Só que os ímpios vão receber a recompensa deles não temerem a Deus Pai, que é a sua palavra, a Bíblia, é a sua palavra. Então não dissimule ser outra pessoa diante de Deus. Você é pecador como eu, como qualquer pessoa. Porém, você precisa pedir ao Senhor Jesus Cristo 24 horas para que Ele viva no seu coração. Não apenas o Espírito Santo e por meio do Espírito Santo, mas que Ele lhe corrija e lhe ensine a sua palavra. Porque Ele vai tratar todos os filhos dele. Os que não forem filhos, Ele vai deixar a seu bel prazer. Ele vai entregar a si próprio. E chegue a Deus com humildade. E com toda vez que falar de Jesus, lembre-se, Ele não é um pobre coitado que morreu na cruz. Ele morreu na cruz, mas Ele é Deus vitorioso, está à direita de Deus Pai, só esperando voltar para exterminar com os seus inimigos nessa terra. Todos os que não quiserem obedecer sua palavra. Então, cultive a primeira coisa que Deus vai te pedir toda vez que você entrar diante da palavra dele. Depois de que você começar a louvar o Senhor, ele vai te cobrar se você tem estudado a Bíblia. Porque isso é uma ordenança a toda a igreja do Senhor. E depois disso, se você tiver condições, faça um curso de teologia dentro de uma igreja cristã reformada, de preferência puritana, e fique bem de olho nas astúcias do diabo, até mesmo dentro das igrejas puritanas. Porque só a Bíblia é a palavra de Deus, só a Bíblia é a verdade, só Jesus Cristo é a verdade. Então, o reavivamento começa quando você compreende que quando você chega diante do Deus Altíssimo, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Ele sabe se você está cumprindo um dos primeiros mandamentos dele, que é conhecê-lo através da sua palavra, que ele deu autoridade. Não venha dar desculpa que você não teve tempo, porque o resto das coisas que a gente faz
Não é obrigação, a gente faz porque precisa se sustentar. Mas a Bíblia é a obrigação de todo homem estudar a Bíblia para obedecê-la. Se lembre que o diabo é o maior conhecedor da Bíblia. E hoje, talvez não tenha um ser humano que conheça mais a Bíblia que o diabo. Um ser vivo, um ser, porque vivos somos nós, né? O diabo não é vivo, é um morto, é um espírito morto. Ele conhece a palavra de Deus para desrespeitar e para entrar nas nossas igrejas e nos enganar, nos ludibriar. Mas a igreja do Senhor, ela não só tem que estar sabendo das astúcias do diabo, como dentro do exército do Senhor. Nenhuma igreja denominacional vai deter a igreja do Senhor, nunca. Porque a igreja do Senhor, ela é a noiva de Cristo. E ela é igual em qualquer local. Então Deus trata todos nós iguais. A lei é só uma para todo mundo. Ah, mas eu não consigo obedecer a lei. Mas, como no direito, ninguém é isento de ter que pagar a pena porque ele diz que ele não sabe a lei. E foi o único livro que Deus deu a obrigação para todo crente saber a Bíblia, desde Adão e Eva. Ah, mas não tinha Bíblia Adão e Eva, não tinha escrita, mas tinha oral. Começou quando Jesus começou o relacionamento dele com Adão e Eva, falando oralmente. Então foi o primeiro livro a ser escrito no mundo, e antes oralmente. Não é só as culturas indígenas que a cultura era oral. Primeiro, a cultura do Deus divino, do Deus de Israel, o único Deus soberano sobre céus e terra. Então não dissimule e peça o tratamento do Senhor, porque Deus vai te mostrar tudo o que você precisa aprender ou não, tudo que é verdade ou não. E junto com a igreja do Senhor espiritual, nós somos é uníssono. Você vai saber o que você deve ser, com quem você deve andar, com quem você deve conversar, como tratar as pessoas, como ter o seu casamento, a sua família, a sua casa, a sua diversão, o seu lazer e todas as outras coisas, porque não tem nada do que Cristo não aborde na sua palavra. Então, peça para o Senhor ter com você. E lembre-se, as igrejas nominais estão lotadas de ímpios, de lobos, e muitos deles estão tirando todo o dinheiro da igreja. Mas estão tirando dinheiro do lobo. Não vá cair nessa de que, porque está lotada, a igreja está com sucesso. As sinagogas de Satanás são as que mais lotam e sempre lotaram. Vá pela palavra de Deus. O diabo conhece muito bem quem serve a Cristo. E não se deixe escravizar por ninguém, por falsos irmãos, por fanáticos ou por todo tipo de gente. Apenas deva uma satisfação a Deus. Porque se você dever a satisfação a Deus, temer a Deus, você vai fazer aquilo que é agradável a Ele e saber como é amar ao próximo, não como nós pensamos. O que nós pensamos, o que nós achamos é mundano, veio do mundo. Em pecado me gerou minha mãe, diz a Bíblia. Nós fomos gerados em pecado. Nós aprendemos no mundo com nossos parentes, tudo que não presta. Aprendemos coisa boa, sim, mas está tudo muito diluído, a gente não sabe. Por isso que nós temos que voltar à palavra de Deus. E tudo que é bom no mundo, você vai lá na palavra de Deus, foi copiado, foi copia e cola e transformado em outra linguagem. Por exemplo, me dizem que tu andas, que eu te direis quem és, para você andar com boas companhias. A Bíblia já fala isso desde milhões de séculos. Lá na Bíblia está escrito, o companheiro de insensatos virá a ser insensato, virá a cair, a se perder. E o companheiro de sábios se tornará mais sábios. É a mesma coisa. E dizem que tem anda. E tem muita coisa que eles vão mudando e dizem que estão na Bíblia, eles nunca leram a Bíblia. A gente tem que amar o próximo, que significa levar a palavra, e se precisar de ajuda, a gente ajuda. Fora isso, você tem que andar no meio do povo do Senhor. E dentro do povo do Senhor, tem muitos mentirosos, interesseiros, donos de igreja, fazendo o inferno na vida de ovelhas verdadeiras.
rindo da cara das ovelhas verdadeiras do Senhor, porque eles mesmos não serão salvos. Ele não tem nem medo do inferno. Na verdade, ele nem acredita que vai ter inferno. Está ali dentro da igreja, mas não acredita não. O pavor deles é que na cabeça deles, se existir inferno, o pavor deles. Mas está chegando o tempo deles. Está chegando. Fazendo escolas, tudo isso é maravilhoso quando é para o Senhor e verdadeiramente por homens e mulheres de Deus piedosas. Crianças piedosas, pessoas piedosas. Mas o Brasil, sinto muito dizer, a maioria não é cristã verdadeira. É cristã por interesses, por riqueza, para aparentar bondade, para simular uma bondade. Só Jesus Cristo conhece seu povo. E todo o povo de Deus que está ouvindo isso, não brinque com Jesus Cristo. Estude, aprenda. Eu vou deixar aqui uma propaganda, que eu não gosto de fazer propaganda, mas quando eu falo você pode ir. Não é perfeito, mas você tem 2 seminários excelentes no Brasil. Inclusive tem um que todo ano abre pagamento vitalício e você pode estar para sempre ali. Tem o IRSP de São Paulo e tem a FIT-REF, que para mim é a melhor. A FIT-REF, tá? O IRSP, Instituto Reformado de São Paulo, e a FIT-REF, que era do reverendo Paulo Anglada, da IPCPA, tá? Eu sou de uma igreja puritana, pelo menos está procurando o máximo ser puritana. Presbiteriana puritana, que foi excluída porque é puritana. Porque as pessoas pensam que ser puritano é ser leso, é ser fanático. Não, puritano significa pureza do evangelho. É voltar como Cristo e a igreja era. Não vestindo roupas para se aparentar bonzinho, santinho, ou fazendo milhões de orações e vivendo por oração. Porque a oração que Deus quer não é a quantidade da oração, é a oração sincera. Não é de muito falar que sereis ouvido, mas de ter um coração quebrantado diante de Deus. Então essa fachada não engana ninguém. Que é a mesma coisa de ser dissimulado diante de Deus. Você ou milhares de pessoas. E tá cheia a igreja de ajuntamento solene com iniquidade. Chega domingo, vão orar. Chega segunda-feira, vão ser o cão. Começando por si próprio na sua casa. Tudo o Senhor Jesus nos ensina. Ele vivendo em nós, ele vai fazer o trabalho. Então peça ao Senhor, além de obedecer a leitura bíblica todos os dias e meditação, que é a oração de olhos abertos, só você e Deus. Isso aí ninguém vai saber. Respeite a palavra de Deus. E peça para ele. A gente não vai ser 100%, mas a gente vai chegar quase a 99%, porque sede perfeito como eu sou perfeito, disse Deus. Esquece o resto ao seu lado. Gente que vem falar besteira. E aqui no nosso canal, além do meu esposo, que de vez em quando eu coloco aqui embaixo, o canal do Dr. Eduardo Freitas, nós trabalhamos com teologia cristã puritana reformada. A reforma nunca terminou. Ela apenas continua. E o que é a reforma? É trazer cada dia que passa, mais ainda a volta à Bíblia. E a iluminação da Bíblia. Não existe mais revelação. Jesus é a última revelação. Mas existe iluminação. Aquilo que a igreja precisa compreender mais, como hoje que eu estou te ensinando. Que esse relacionamento com Cristo, fale de Cristo sempre tremendo, porque Ele é Deus. Ore, Ele é Deus. E mude. Mude porque ele é humilde e ele sabe quem dissimula. E peça para ele lhe tratar e lhe dar vontade de ler a Bíblia. E depois você comenta aqui embaixo. Isso você não troca e não negocia com ninguém. Ainda que toda a sua família queira se perder. Ainda que você perca o mundo e todos te odeiem. Não troque Jesus por nada. Essa é a fé bíblica. E a Bíblia também. A paz de Cristo.